Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, para nos dar uma ideia daquilo que foi mais uma semana de guerra, sendo certo que, aparentemente, e como se esperava há algum tempo, a ideia da Ucrânia parece ser agora atingir a própria Rússia. Bom, de facto é assim parece ser. Neste momento há um conjunto de ações em território russo, nomeadamente em Moscovo, e na simbologia russa isso tem algum significado, porque a última vez que Moscovo foi atacado foi durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns drones atacaram zonas aparentemente civis ou zonas sem objetivos militares, no que parece ser, em primeiro lugar, uma demonstração de força e capacidade de ação nesses territórios, num território muito afastado da fronteira ucraniana, e, embora os ucranianos não reivindiquem essas mesmas ações como ações cometidas pelo seu próprio exército, pelas suas próprias forças, é uma evidência, é um segredo mal guardado de que se trata de ações militares dessa natureza. E, portanto, o objetivo disso, obviamente, não é mudar o curso da guerra no plano tradicional, é induzir um fator de instabilidade com reflexos seguros naquilo que é o bem-estar psicológico das populações. Moscovo era uma cidade, aliás, todos os repórteres internacionais assim o diziam, era uma cidade que parecia imune à guerra. O dia a dia dos moscovitas nunca tinha sido, digamos, rompido por qualquer tipo de ação de natureza militar, para além daquilo que foi o assassinato da filha de um teórico nacionalista eh, russo, mas fora disso, digamos, e a violência faz parte, de certa maneira, de uma certa imagem da cidade de Moscovo tradicional. Não havia, digamos, uma presença clara de algum ator estrangeiro em território russo, na capital russa. Isto é psicologicamente importante. Convém também dizer que isto sucede imediatamente após um conjunto de ações levadas a cabo pela Rússia em termos de envio de drones e de mísseis, com particular incidência na capital ucraniana, em Kiev, além de outras cidades, e nomeadamente algumas cidades próximas da fronteira ucraniana com o Ocidente. O que, para os observadores, significa que a Rússia quis mostrar que é capaz de atingir qualquer parte do território ucraniano. Não é capaz de lá chegar com forças, mas é capaz de atingir com mísseis. Tudo isto indica, estas ações em território russo, indicam que são, assumidas ou não, uma espécie de retaliação feita pelos ucranianos e, de certa maneira, um alerta aos russos de que têm capacidade para ir muito longe e para além das suas fronteiras. Nós já sabíamos que a Ucrânia tinha levado a cabo, ou alguém por ela, tinha levado a cabo um conjunto de ações em território russo, em diversas áreas do território russo, nomeadamente em ações à distância, nomeadamente em aquele famoso caso da Ponte de Kerch, aqui há uns meses, Exato. depois vários atentados vários envios de mísseis para zonas da Crimeia, mas também houve aquela intrusão em território russo próximo da fronteira ucraniana, com a mobilização daquilo que parecem ser, digamos, tropas russas treinadas pelos ucranianos. É esse, de facto, aquilo, ou treinadas, municiadas, ou pelo menos favorecidas em termos da liberdade da sua ação pelos ucranianos, reivindicando, digamos, uma espécie de linha dissidente russa, mas na realidade são tropas com objetivos ucranianos e trabalhadas nesse sentido. E, portanto, a Ucrânia procura mostrar que é capaz de atuar fora das suas fronteiras, e isso, digamos, não deixará de ter um efeito naquilo que é o pensamento estratégico russo relativamente a esta guerra. Mas também poderá ter alguns efeitos no ambiente psicológico da sociedade russa. Acha que poderá haver aí alguma mudança importante, embaixador? Não acho que possa haver mudança importante, enfim, de acordo com aquilo que se sabe. O apoio russo à guerra é bastante alargado e todas as credíveis sondagens, e são
poucas as que existem nessa matéria, nenhuma delas dá a ideia de haver, digamos, uma reversão desse posicionamento, isto é, que Putin esteja em dificuldades para vender a guerra. Agora, a guerra não afeta da mesma forma toda a gente. Aquelas, por exemplo, aquelas camadas etárias que são passíveis de recrutamento militar, naturalmente que são menos favoráveis à guerra. E, por outro lado, também é óbvio que as camadas mais idosas, aquelas que têm uma memória trabalhada daquilo que foi a chamada Grande Guerra Patriótica, como era chamada na União Soviética e é chamada na Rússia, aquela noção de que a Rússia está a ser objeto, através da Ucrânia, de uma ação concertada dos poderes ocidentais, em particular dos Estados Unidos, que no fundo querem debilitar a Rússia e querem, enfim, transformar num poder menor. Isso leva a uma reação nacionalista na Rússia que, de certa maneira, não tem vindo a esmorecer, Certo. independentemente dos efeitos da guerra. E, portanto, não, para responder diretamente à sua pergunta, não me parece, à luz daquilo que se conhece, que haja a possibilidade de haver uma reversão daquilo que é hoje o apoio à guerra e o apoio a Putin só por causa destes incidentes. Agora, que isto vai provocar, digamos, algumas interrogações relativamente, por exemplo, ao modo como esta guerra está a ser gerida. Isso é verdade, porque as pessoas ao verem dezenas de milhares de mortos, ao verem muito material destruído, ao verem, digamos, até algum recuo relativamente àquilo que pareciam ser os objetivos iniciais do esforço militar na Ucrânia, naturalmente poderão pôr-se algumas questões. E se nós somarmos a isso as vozes, digamos, não tão consonantes como isso, por exemplo, do líder do grupo Wagner, que põe em causa o modo como o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e o próprio Ministro da Defesa russo conduzem as operações, isto deve induzir, numa opinião pública que está habituada a um poder unificado, uma certa ideia de que há aqui qualquer coisa a funcionar mal. Claro. Acho que, no entanto, que a figura de Putin não está ainda em causa. Como é que, exatamente, para pegar em algo que acaba de dizer, embaixador, como é que vê esse facto? O facto de eh, alguém que é pago pelo Kremlin, vamos colocar essa possibilidade como verdadeira, exatamente o grupo Wagner, se acha com capacidade suficiente para criticar o poder do Kremlin. Como é que uma coisa joga com a outra? É ainda pouco claro como é que isto funciona, e é ainda pouco claro como é que é possível, num país em guerra, vamos ser claros, independentemente de ser uma operação especial, militar especial, como dizem os russos, num país em guerra, haver estas dissonâncias. O que parece acontecer é que, dada a importância objetiva em termos de capacidade militar que o grupo Wagner apresenta, dada a sua disponibilidade para atuar em zonas complexas e para as quais aparentemente as Forças Armadas convencionais teriam alguma dificuldade, isto permite a Prigozhin, o líder do grupo, que nem sequer é um militar, mas é um empresário, no fundo, poder reivindicar a possibilidade de ter uma voz política. Porque, ao mesmo tempo, ele apresenta um discurso nacionalista. E, portanto, não se trata apenas de um grupo puramente técnico que faz ações de natureza militar técnicas, como era, por exemplo, o grupo Blackwater que os Estados Unidos utilizaram no Iraque. São forças mercenárias, vamos ser claros, como é o grupo Wagner, pagas à peça, que inclusive, às quais, no caso do grupo Wagner, tem a possibilidade de ir recrutar às prisões criminosos para poderem, digamos, ser perdoados à luz da sua ação de natureza militar. Vão Isso lá buscar os seus transforma-os, melhores elementos. exatamente, isso transforma-os numa espécie de um segundo exército que se acha no direito de ter um discurso nacionalista próprio De e de algum entrar modo, em peço conflito. desculpa por interromper, embaixador, de algum modo isso de repente faz lembrar o Sudão. Sim, exatamente. É o caso, foi o caso típico das forças paramilitares e depois a relação das forças paramilitares com o próprio exército, que, aliás, ao não ter funcionado, acabou por criar a conflitualidade mais recente no caso do Sudão. Mas eu diria que é preciso, talvez, perceber um pouco melhor a dinâmica interna da Rússia para se entender esta dualidade, que tem sempre um elemento fundamental, é que nem Prigozhin, nem os outros, o exército regular, põem em causa a figura de Putin. Putin Certo. passa impoluto
nesta questão. E, portanto, todos eles se reivindicam de Putin, mas, naturalmente, Prigozhin cria aqui uma imagem de dissidência ou dissonância que, de certa maneira, deve criar interrogações na população russa, seguramente. Claro, evidentemente. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos dê ideia da forma como viu as eleições, ainda não as gerais, em Espanha, numa altura em que parece claro que o PSOE sofreu uma pesada derrota, as forças da esquerda à esquerda do PSOE também parece que não saíram muito bem na fotografia, mas o certo é que, apesar de o chefe de Estado, Pedro Sánchez, ter marcado eleições antecipadas, não conta sair do poder, nem porque não se demitiu da liderança do PSOE, portanto, vai regressar como candidato a líder do próximo governo, não lhe parece? Eh, Eu acho que Pedro Sánchez, como nós já aqui várias vezes comentámos, é um sobrevivente. Claro, E é um sobrevivente em vários cenários e em várias circunstâncias complexas. Nós já aqui analisámos momentos em que Pedro Sánchez esteve praticamente, digamos, no fim da linha e conseguiu dar a volta. Da última vez, digamos, a nível nacional, que conseguiu dar a volta, fê-lo de uma forma um pouco inesperada, depois de ter dito que não dormiria sossegado se acordasse com o Podemos no governo. Pedro Sánchez convidou o líder do Podemos para vice-presidente do governo. E, portanto, isto é algo que também nota, digamos, a sua capacidade de manobra. Pedro Sánchez sabia que nestas eleições iria pagar um preço, os números em Espanha eram claros, a direita tinha vindo a subir, o Podemos estava a desaparecer, e Pedro Sánchez vai a estas eleições que não, cuja data não podia marcar, porque são eleições municipais e regionais, digamos, num quadro negativo na percepção pública. Eu digo negativo na percepção pública porque os sinais de natureza económica em Espanha não são negativos. E mesmo o desemprego, que está a 13%, para a Espanha é um número magnífico, porque a Espanha exato, tem sempre taxas de desemprego sempre nos dois dígitos e quase sempre a rondar às vezes os 20%. E, portanto, certo. 13 e está a crescer é um bom sinal. Por outro lado, a inflação baixou fortemente, está nos 4 ponto qualquer coisa, o consumo energético, graças ao acordo que foi feito com a União Europeia e em que Portugal também participou, digamos, a fatura energética para os cidadãos não é muito elevada e tem sido controlada. E, portanto, no plano da percepção, poderá haver a ideia, digamos, de um desgaste de natureza política provocado por um conjunto variado de episódios dos quais a vida política espanhola está muito marcada. Sánchez tinha umas eleições legislativas que teria que realizar e em Espanha o presidente do governo, porque é assim que se chama em Espanha, o presidente do governo pede ao chefe de Estado, ao rei Filipe VI, para fazer as eleições quando quiser. Tinha que as fazer até 10 de dezembro, pediu-as imediatamente agora. Para quê? Claramente para que a direita não tivesse tempo de agora até dezembro de explorar aquilo que foi esta debacle do Claro. PSOE. O PSOE é derrotado em várias províncias e perde a liderança de várias províncias, algumas das quais com papel, por exemplo, províncias como Andaluzia, que é, digamos, um bastião histórico de onde saiu Felipe González, Alfonso Guerra, etc., e em que o PSOE está em clara quebra, perde 400 mil votos nestas eleições, e o PP, o Partido Popular, que já referimos várias vezes, é dirigido por Feijó, que é um homem que vem da Galiza e que representa, digamos, um mainstream do Partido Popular. Há alas mais à direita, há alas um pouco mais condescendentes com setores de centro-esquerda, mas o PP é um partido que basicamente tem funcionado como o centro da direita espanhola, e aí Feijó dá um ar de credibilidade
e consegue um bom resultado nestas eleições. Nós temos que fazer é difícil fazer uma projeção destes resultados para uma leitura de natureza nacional, Claro. porquanto a figura dos candidatos, por exemplo, locais, tem grande importância nestas eleições. Mas se nós projetássemos os atuais resultados para a dimensão nacional, esse estudo foi feito, o PP não conseguiria formar governo mesmo que se aliasse ao Vox. O Vox perdeu alguns votos na percentagem nacional, até reduziu bastante, mas ganhou muitos conselheiros municipais e tem um papel importante e muito provavelmente, e esta questão vai-se agora colocar, e seguramente Sanches vai forçar um pouco como cá está a acontecer entre o PS e o PSD, vai forçar a oposição para saber vão ou não aliar-se ao Claro. Vox. O Vox é um partido ideologicamente muito à direita, contra o socialismo, contra o comunismo, com uma linguagem muito hiperconservadora, e embora o Vox tenha conseguido e tenha levado a cabo acordos de natureza sectorial em áreas regionais, em alguns setores regionais e municipais, a decisão de levar o Vox para o governo aliado ao PP é uma decisão pesada, porque, digamos, é o trazer uma Espanha para dentro. Vamos ver o que é que vai acontecer. Volto a dizer, as projeções não davam a possibilidade ao PP mais ao Vox somados de ter uma maioria absoluta no Parlamento. Uh, mas falta ainda algum tempo, até julho, para perceber se esta dinâmica ganha nestas eleições de 28 de maio terá ou não um impacto no próprio crescimento do PP. O PSOE, ao decidir fazer estas eleições, Sánchez surpreendeu, de certa maneira, o eleitorado portanto, tentou retomar a ação. Claramente o PP não estava preparado para começar uma campanha, imediatamente uma campanha de natureza nacional. Agora, houve dois efeitos interessantes nesta campanha, nestas eleições. Em primeiro lugar, foi o prático desaparecimento do Cidadanos. Cidadanos que, aliás, já anunciou, ou estava para anunciar há horas antes deste programa ser gravado, que não iria às eleições legislativas, o que significava o fim do partido. Pois, claro. Uh, para quem é português e tem alguma memória, lembrar-se-á do PRD, que tem uma grande subida num certo momento e que depois lentamente desaparece até acabar com a sede na travessa do Fala Só. E o outro partido que perdeu imenso é o Podemos. O Podemos é o produto, digamos, dos indignados da crise financeira, com impactos grandes no país, nos anos 2008, 2010. É um partido que teve uma grande força e uma grande expressão, e inclusivamente encontrou a possibilidade de ir para o governo graças à necessidade de Sanches de colmatar aquilo que era o não ter uma maioria absoluta. Mas depois da saída do seu líder, que tentou a presidência em Madrid, da local em Madrid, tem sido uma debacle total. E mesmo, digamos, a figura do Podemos, que mais importante dentro do governo, que já mudou, entretanto, de partido e criou ela próprio partido, e Yolanda Dias criou um partido chamado Sumar, que provavelmente vai aparecer nestas eleições, mas também vai ter alguma dificuldade em rapidamente se reconverter para ganhar espaço daqui até julho. E as Claro. eleições serão em julho. Evidente. Este cenário é um cenário muito complicado. Há um ponto importante. Os candidatos dos grupos separatistas, ou digamos mais próximos a tido com a imagem da ETA, por exemplo, o Bildu ou a esquerda republicana da Catalunha, subiram ligeiramente. E, portanto, aí o PSOE não conseguiu ir buscar votos, como não conseguiu, curiosamente, ir buscar votos ao desaparecimento do Podemos. O que se põe aqui uma dúvida sobre o que é que resta do Podemos, que teve 3,5% de votos a nível nacional. Vai ser algo muito importante perceber se González, peço desculpa, se Pedro Sánchez consegue dar a volta daqui até julho. E isso não deixará de ter um efeito importante num outro aspecto, que é no equilíbrio europeu relativamente aos partidos socialistas e aos partidos de direita. O PP tem aqui uma grande oportunidade de regressar ao poder. A última vez que esteve lá foi com Mariano Rajoy, antes disso tinha sido com Aznar, e, digamos, há uma esperança na direita espanhola de um regresso ao poder, claramente.
Hum, Há quem diga também, embaixador, que este passo tão rápido do presidente do governo foi também uma forma de apanhar desprevenidos os próprios elementos internos ao PSOE que pudessem de alguma forma ser oposição ao próprio Pedro Sánchez. Estaria de acordo com esta visão? Sim, não é de excluir. O PSOE não é um partido quieto internamente. Claro, Obviamente, há um setor contra Sanches, que é um setor, em particular, um setor mais moderado dentro do PSOE, e que considera que Sanches fez uma série de opções, nomeadamente as opções de alguns concessões face a grupos próximos do separatismo, certo. que não agradaram a esses setores. Mas, na realidade, este resultado que é no fundo uma punição a Sanches, não vai haver tempo, e o António tem razão, não vai haver tempo para esses grupos se organizarem no sentido de pôr em causa a liderança. Porque pô-lo em causa agora significariam criar uma nódoa sobre o partido Vazio, claro. extremamente difícil de colmatar e já não havia tempo para ir às eleições em situação, digamos, minimamente capaz para aquele que é um grande partido da esquerda espanhola, não é? E neste momento está transformado praticamente no único partido da esquerda espanhola, digamos, para Exato. além de algumas sobrevivências de pequenos grupos. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o terceiro intervalo, o segundo intervalo de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para lhe pedirmos, embaixador, que nos dê uma última visão, digamos, sobre aquilo que foram as eleições na Turquia, partindo deste pressuposto que me pareceu de alguma forma interessante de analisar. Há quem diga que a derrota da oposição é boa para a União Europeia, na circunstância em que Erdogan, que voltou a ganhar, já percebeu que nada tem eh, para oferecer à União Europeia, portanto, não virá bater-lhe à porta novamente, o que eventualmente não aconteceria se a oposição tivesse ganho, uma vez que o candidato derrotado sempre disse que a entrar na União Europeia continuava a ser um dos seus focos. Acha que é uma teoria aceitável? Não sei, acho que a União Europeia gostaria que tivesse ganho o candidato da oposição, porque o incómodo que Erdogan lhe tem criado ao longo dos últimos anos e que é expectável que continue a criar, na minha opinião, é bastante superior àquilo que seria o preço que a União Europeia teria que pagar, não necessariamente com a adesão da Turquia, porque a adesão da Turquia era uma miragem, mas num conjunto de facilidades e num conjunto de apoios que seguramente teria que dar a Kılıçdaroğlu, pela simples razão de que, no fundo, foi ele o seu candidato. Era o candidato da União Europeia, era o candidato dos Estados Unidos, e, naturalmente, que isso teria um preço, ia ter um preço. Volto a dizer, o preço nunca seria a adesão, porque eu não acredito que haja condições para a adesão da Turquia na União Europeia. Certo. Dito isto, as coisas não são muito claras relativamente ao modo como o Erdogan se vai comportar. Erdogan está numa situação confortável sob o ponto de vista, digamos, da decisão. O 52-48 não é algo que seja esmagador, mas é numa situação como a Turquia, em que houve uma participação forte, em que os jovens votaram muito e, portanto, há muitos jovens também a votar Erdogan. Isso também é importante como sinal para o futuro. Um, É um país dividido, naturalmente, é um país dividido a meio. Eu diria que o candidato da oposição, na parte final, fez algumas concessões, nomeadamente num discurso algo xenófobo relativamente aos refugiados, que caíram mal em determinados setores, nomeadamente setores ocidentais, que não estavam à espera Exatamente. de ouvir Claro. com esse tipo de discurso. E Erdogan agora vai ter uma situação económica complexa, tem uma queda da moeda local, tem uma inflação grande, estão a começar alguns efeitos em matéria de desemprego, o investimento estrangeiro pode vir a retrair-se por algum tempo, mas Erdogan tem uma máquina e o país Turquia é uma grande máquina e é um país que funciona como uma espécie de rotunda de cruzamento de várias áreas, de várias entradas na região.
Erdogan sabe que tem um país que é absolutamente essencial para o equilíbrio global. E não é por acaso que Biden telefonou já. E falaram nessa conversa, segundo se soube, em primeiro lugar dos F-16, que a Turquia sempre quis comprar, os F-16 agora estão na moda, sempre quis Exatamente. comprar aos Estados Unidos e que os Estados Unidos hesitaram em dar. E falou também do bloqueio que a Turquia continua a dar à entrada da Suécia para a NATO e que, eventualmente, pode haver aqui uma marchandagem entre estas duas questões. Não é de admirar que isso possa acontecer. E Erdogan, digamos, sem qualquer caráter insultuoso, é um vendedor de tapetes. Há aqui um elemento digamos, de tráfico de coisas e Erdogan é capaz de fazer esse encontro. E é capaz de, digamos, encontrar um tom que seja menos agressivo para os Estados Unidos e para o mundo ocidental, pela principal razão de que eles não sairão do sítio e Erdogan também não sai do sítio. E o mundo ocidental pode ter que encontrar algum compromisso. Nós já vimos no passado pagar com cheques a Erdogan a possibilidade de ter lá os refugiados. Nós vimos que há uma necessidade por parte do mundo ocidental de ter Erdogan a bordo nesta questão da relação com a Rússia, por exemplo, para a questão dos cereais que passam através do Mar Negro esse onde a Turquia tem um papel absolutamente fundamental, quanto mais não seja da passagem dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, porque é a Turquia quem controla, digamos, o mecanismo da Convenção de Monterrey de 1936. Então, há aqui um conjunto de elementos de força da Turquia. E depois temos a questão da Síria. E depois temos a questão da Líbia. E depois temos a questão do mundo árabe, que está todo ele, o mundo islâmico, peço desculpa, que está todo ele em mutação. Estas novas movimentações da entrada da Síria para a Liga Árabe. Estamos aqui com um mundo, com a mistura entre o mundo árabe e o mundo islâmico, muito interessante. E é preciso vê-lo. Nós sistematicamente confundimos, confunde-se na linguagem jornalística, o mundo árabe com o mundo islâmico. Exatamente. O, o Irão é um país islâmico, mas não é um país árabe. A Turquia é um país islâmico, mas não é um país árabe. Mas as duas realidades sobrepõem-se em grande parte. E Claro. isso, de certa maneira, torna-nos relevantes. E, por outro lado, também, no momento em que há um recuo dos poderes ocidentais na área, os atores locais, e a Turquia é um ator local, como a Arábia Saudita é um ator local, como o Irão é um ator local, são relevantes. E por isso mesmo a Turquia tem todo um espaço para crescer neste momento, naquela área, e vai-se tentar afirmar como um poder regional. E os poderes regionais normalmente sobem quando os poderes de natureza global se enfraquecem ou pelo menos aparecem menos. Aparentemente é uma situação que é bastante confortável, que é bastante confortável para os turcos. Senão não teriam votado mais uma vez em Erdogan, não lhe parece? Isto é, Erdogan. aquilo que me leva a perguntar-lhe é o seguinte, embaixador. Nada indica, ao contrário do que vários analistas disseram antes das eleições, que o povo turco esteja farto de Erdogan. As eleições foram livres, atenção. Independentemente, nós podemos considerar que quando falamos em eleições livres, falamos do escrutínio propriamente dito. Certo? Depois temos que perceber, e teríamos que perceber, se os equilíbrios em matéria de comunicação social, em matéria de comícios, em matéria de acesso aos mídias, Sim, a OSCE foi um sabemos. pouco crítica nessa área, mas nada que me pareça muito diferente do que acontece em muitas outras geografias. Sim, sim, agora, não se pode dizer que tenham sido umas eleições como na Suíça, não é? Mas quer dizer, nós isto tem um grau de relativo de liberdade. A eleição em si terá sido, independentemente de acontecer um caso ou outro mais complicado, mas terá sido livre e não terão sido irregularidades no ato eleitoral que terão determinado o resultado. Esse é que é o ponto-chave normalmente. Claro. Agora, a montante de tudo isso, nós sabemos que as campanhas não decorreram da mesma maneira. Erdogan usou dinheiros públicos para determinado tipo de campanhas e para determinado tipo de atos que são, digamos, puníveis à luz daquilo que é uma decência na organização de eleições. Bom, e portanto as coisas são o que são, mas aquilo, por isso é que nós nunca chamamos verdadeiramente uma democracia pura à Turquia. É uma democracia com laivos autoritários e liberais, como agora se diz. E portanto, de qualquer maneira, a sensação que há é que a população turca, maioritariamente, favorece a liderança de Erdogan. E mais do que isso, na tradição antiga, sultânica quase,
favorece um líder forte. E favorece o ter um líder forte porque acha, nós estamos a interpretá-lo como acha que ter um líder forte num país que é ele próprio um crossroad de várias e importantes intromissões é fundamental. E, portanto, no fundo essa esperança de que Erdogan os possa conduzir e possa conduzir um país que tem uma forte componente nacionalista, vale a pena dizê-lo, e Claro. tem um forte orgulho nacional, histórico, quase clássico. Acho que Erdogan representa bem isso. E se nós pensarmos bem, Erdogan conseguiu, vai para 25 anos agora, tem 20 anos de poder, vai para 25 anos. Erdogan conseguiu não só dar cabo de um sistema eleitoral, de uma Constituição em que o Presidente tinha um papel puramente representativo para um papel de presidencialismo objetivo do Primeiro-Ministro, digamos, é a cara da Turquia, coisa que no passado os líderes turcos, como já aqui o António outro dia comentou, não eram. E, portanto, há que contar com Erdogan e não há que contar com a fraqueza da Turquia de Erdogan, na minha opinião. A Turquia Claro. tem uma capacidade e uma economia, vamos ser claros, em termos de dimensão, muito importante à escala global. E além do mais, voltou a um tempo antigo e sanou aquilo que se poderia chamar o grande pecado de Ataturk, que foi separar o Islão da governação. Bom, esse foi de facto o feito, se assim se pode dizer, entre aspas, de Erdogan. Foi ter acabado com a sociedade laica, no fundo, e ter cada vez mais trazido para dentro da vida política turca a dimensão islâmica. E para o bem e para o mal, para o bem dele, para mal, se calhar, daqueles que eram favoráveis àquilo que era a laicização que a Kemal Atatürk tinha conseguido impor e que, aparentemente, o seu homónimo Kemal Kılıçdaroğlu tinha tentado agora reanimar. Pelos vistos, a maioria dos turcos não é favorável a isso e, pelos vistos, portanto, a deriva no sentido da islamização, que não é uma islamização radical, vamos ter claros, Claro, claro, mas a islamização crescente da sociedade turca está por aí. claro. Não vamos continuar a não poder visitar o Museu da Ágia Sofia, mas sim a mesquita com o mesmo nome. É verdade. Para quem eu tenciono visitar a mesquita, porque já visitei o museu no passado, portanto, Exatamente, e, e acho que quem não conhece a Turquia e quem não conhece Istambul, não conhece o mundo. Istambul é uma cidade extraordinária e é importante ser conhecida até para percebermos melhor localmente o que se vive por ali. exatamente. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos no podcast que encontram no site do Jornal Económico e até para a semana. Até lá, obrigado.